Shalom, shalom, meus queridos. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus por essa oportunidade que nós temos aqui nessa noite de falarmos da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês sobre a honra. Nessa noite nós vamos aprender a honra com Ruth, Boaz e Noemi. Amém, queridos? Glória a Deus? Então, vamos lá. Se você está assistindo essa ministração pelo canal do YouTube, eu te convido a vir compartilhar aqui conosco nas segundas-feiras à noite. Nós temos um encontro marcado às 20 horas e depois dessa reunião que nós estamos aqui, nós fazemos um bate-papo. Também tem as dinâmicas, nós conversamos sobre a palavra e é muito legal. Então, se você está assistindo a gente aí pelo YouTube, nós convidamos você a vir participar. Basta você clicar no link que tem abaixo aí do vídeo e vir fazer parte com a gente. Amém? Glória a Deus? Então, vamos lá. O que é honra? Por que nós devemos honrar? Então, para responder essas duas perguntinhas, nós vamos analisar o comportamento de Ruth. Ela tomou parte na força e na riqueza espiritual dos judeus quando decidiu seguir sua sogra Noemi. Ruth agiu em completa obediência e foi enxertada na videira verdadeira, e com isto restaurou a honra da sua família e frutificou. Se você já conhece esse texto das Escrituras Sagradas, você já deve estar imaginando aí as formas como Deus usou Ruth, Noemi e Boaz para demonstrar e nos ensinar sobre a honra. Então, muito especial é o texto das Escrituras Sagradas e hoje nós vamos aprender sobre esse assunto aqui no Ministério Tropa de Elite de Jesus. Amém? Então vamos lá? Abra aí as Escrituras Sagradas de onde você está, no livro de Ruth, porque eu vou chamar vocês para ler junto comigo. Amém? Estão preparados? Então vamos falar de Ruth, essa lindeza, essa riqueza. Ruth foi uma moabita que casou com o filho de Noemi, enquanto eles estavam lá em Moabe. A família de Noemi foi para Moabe porque no período que houve uma grande fome em Israel, o seu esposo Elimeleque levou toda a família para lá. Todavia, naquele lugar, morreu o seu marido e depois de 10 anos morreu também os seus filhos. Então, Noemi ficou só, sem o marido e sem os filhos. Aqui eu coloquei para vocês o mapa, porque nós falamos que Ruth era uma moabita, né? E aí a gente fica pensando, por que, né, uma moabita? O que será uma moabita? E aqui eu coloquei para vocês aonde que fica a região de Moabe. Se vocês estiverem olhando aqui a tela do compartilhamento, vocês vão ver que Moabe está aqui nessa região, ó. E era aqui que Noemi morava, junto com os seus filhos e o seu marido. E aí foi nesse lugar que ela conheceu Ruth. Então, vocês estão vendo aqui Jerusalém? Então, aqui Jerusalém foi aonde Noemi saiu de Moabe junto com Ruth e foi até Belém, que fica aqui perto de Jerusalém, tá bom? Então, quando nós falarmos aqui sobre isso, sobre esses lugares, e todas as vezes que vocês ouvirem dizer que Ruth era uma moabita, vocês vão saber que significa que ela morava nessa região aqui, ó, tá bom? Então, eu trouxe isso para ficar bem claro para vocês. Então, todas as vezes que falarem em moabita, vocês vão entender que elas eram dessa região aqui de Moabe. Então, um dia, Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhes boas colheitas. Então Noemi ficou sabendo que Israel estava lá numa boa, né? Estava recebendo uma bênção do Senhor
e lá em Israel estava acontecendo uma grande colheita. Então, o que que Noemi fez? Ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Orfa e Ruth saíram a fim de voltar para Judá. Mas no caminho, Noemi disse às noras para que voltassem para casa e ficassem com suas mães, que não fosse com ela. Que o Senhor então fosse bom para elas, e assim como elas foram para Noemi, né? E que o Senhor permitisse que casassem de novo e que cada uma tivesse o seu lar. Foi naquele momento que Noemi se despediu de suas noras com um beijo. Porém, elas começaram a chorar. Choraram muito alto, dizendo que não voltariam, que não ficariam em Moabe, mas que iriam com a sua sogra lá com o seu povo. E aí, nesse momento que Orfa e Ruth estavam chorando, Noemi deu uma resposta. Noemi deu uma resposta para elas. E eu gostaria, por favor, que a Sofia lesse a resposta que a Noemi deu para elas nesse momento que elas estavam chorando. Essa resposta está no livro de Ruth, o capítulo é o 1º e os versículos é do 11 até o 13. Por favor, Sofia. A resposta de Noemi, Isso, Ruth do 1, 11? do 11 ao 13. Tá. Mas Noemi disse: Voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, ou embora, porque sou velha demais para ter marido. E, ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite, e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Não? Ou continuar? Tá ótimo. Então, nesse momento ali que Noemi disse para Ruth e para Orfa que elas voltassem e ficassem então em Moabe, não fosse com ela, esse comportamento de Noemi me chamou muito a atenção. Eu gostaria aqui de compartilhar com vocês. Vocês imaginam bem uma mulher que nem Noemi, que ela havia perdido tudo, né? Ela havia perdido o marido, havia perdido os filhos. E a única coisa que ela ainda tinha naquele momento era a ajuda das noras, não é mesmo? Mas foi justamente nesse momento que ela só tinha a ajuda das noras, que ela não tinha mais nada, que Noemi abriu mão de levar as noras juntos. Então, essa é uma característica muito clara que nós devemos captar aqui nesse texto. É uma característica clara de um povo que é abençoado. E nós vemos aqui que Noemi honra, né, as noras, renunciando à presença delas. Então, na hora da despedida, na hora que elas estavam ali se despedindo, Orfa, uma das noras, deu um beijo na sua sogra e, de fato, voltou para o seu povo. Então, Orfa ficou em Moabe. Mas Ruth não. A Ruth ficou com a sogra. Ela não voltou para os seus deuses. A Ruth não voltou para a sua cultura. Ruth não voltou para suas festas pagãs e não voltou a fazer os costumes da sua cidade. Ruth, naquele momento ali, ela foi quebrada como um galho de oliveira brava, assim como eu e você. E Ruth foi enxertada na videira verdadeira. Agora tem algo bastante pontual aqui também para a gente observar. Antes de Noemi ser abençoada através da renúncia de sua nora Ruth, ela também renunciou. Então, vemos aqui que nós tivemos um ensinamento muito grande sobre renúncia com Ruth e Noemi. Amém? Então, Noemi, ainda sem entender nada, o comportamento da moça ainda tentou convencê-la novamente.
falou que a cunhada havia voltado para o seu povo e para os seus deuses e insistiu que Ruth também voltasse para casa com ela. Porém, Ruth estava certa do que estava fazendo e respondeu. E nessa resposta de Ruth, o comportamento que a videira verdadeira espera de todos os enxertos. Vamos ver o que Ruth respondeu para sua sogra Noemi quando a sua sogra disse para ela ficar lá em Moabe? Vamos ver, Manu, você pode ler para nós? É Ruth 1, os versículos é o 16 e o 17. Por Ao, favor, querida. é, ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos. Não, Não calma, é Manu, é é Ruth, capítulo 1, né? é o capítulo 1, 16 e 17. Ah, tá. Tem problema, pode procurar aí com calma e depois a gente edita essa parte. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde foreis, ireis. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue a, com todo o rigor se contra coisas que não a morte me esperar de ti. Glória a Deus. Muito obrigada, Manu. Então, através dessa fala tão linda, Ruth honra a sua sogra e através desse ato de obediência, então, ela também honra a Deus. Então, queridas, olha que coisa mais linda esse ensinamento aqui. Para nós não abandonarmos o nosso Deus, para nós irmos aonde o nosso Senhor for. E nós temos que ter o povo do nosso Senhor como nosso povo, o povo de Deus. Nós não podemos nos separar de Deus. E nós devemos gastar, sim, a nossa vida pelas causas de Deus. Então, foi assim que o Ruth e Noemi continuaram aquela viagem para Belém. Vocês lembram do mapa, a distância que elas tinham que percorrer ali para chegar em Belém? Agora fica mais fácil da gente reconhecer, né, esse trajeto. Então, quando chegaram lá, em Belém, toda a cidade ficou agitada por causa delas. Mas Noemi estava muito triste de ter voltado para sua cidade sem nada. Pediu então, naquele momento, que chamassem ela de Mara, a amargurada, porque o Deus Todo-Poderoso lhe deu muita amargura. E quando ela saiu de Israel, ela tinha tudo. Então, ela havia voltado sem nada. Elas chegaram ali em Belém quando a colheita da cevada estava começando. E aqui, mais uma característica de alguém que é enxertado na videira verdadeira e é um com essa videira. Olha só, chega no tempo certo, faz as coisas no tempo de Deus, não se atrasa e nem se adianta. Essa pessoa que entendeu que foi enxertada cumpre aquilo que Deus determina, obedece e vive no tempo de Deus. Faz as coisas na hora certa. Aí então, meus queridos, Boaz entrou na história. Um homem rico e muito importante. Ele era da família de Elimeleque. Lembra que eu falei de Elimeleque lá no começo? Que era o marido de Noemi, que havia morrido? Então, Ruth pediu para sua sogra para ir até lá nas plantações para também catar espigas. Ela queria catar as espigas que ficavam caindo no chão. Olha a humildade do coração dessa mulher que pediu autorização para sua sogra para ir catar espigas e, além disso, estava disposta a catar as espigas que caíam no chão. Aqui, imagino que Ruth e Noemi estavam com sérias dificuldades financeiras, vocês não acham? Ruth, nesse caso, estava disposta
a catar as espigas que caíam no chão para se alimentar e alimentar a sua sogra. Talvez, e muito provavelmente, estavam passando fome naquele momento. E mesmo em meio àquela dificuldade, Ruth cumpre o princípio da honra e sua sogra e pede autorização a ela para ir lá catar as espigas. Então, vamos lá, bereanos. Vamos ver se aquilo que eu estou falando aqui é verdade. Vamos consultar nas Escrituras Sagradas. Ruth, capítulo 2, os versículos 2 e 3, por favor. Pode abrir teu microfone, Gabriel, e ler para nós, então? Tá bom. Um dia Ruth disse a Noemi: Deixe que eu vá até as plantações para catar as espigas que ficam caídas no chão. Talvez algum trabalhador me deixe ir atrás dele, catando as espigas que forem caindo. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores, catando as espigas que caíam. E por acaso, ela entrou numa plantação que era de Boaz, um parente de Elimeleque. Glória a Continua? Deus. Não, tá tudo bem, Gabriel. Muito obrigada. Olha que lindo. É verdade isso que eu estou contando para vocês. Vocês viram? Tá ali escrito nas Escrituras Sagradas. E é isso que vocês têm que fazer. Quando alguém for ensinar alguma coisa para vocês, vocês correm lá nas Escrituras e vejam se aquilo que está sendo dito é verdade, se realmente está escrito lá. E agora o Gabriel acabou de ler ali para nós. Então, meus queridos, apenas após o aval da sogra, o que é aval? É a concordância, né? A concordância da sogra. Ruth foi lá para o campo catar as espigas. E, de fato, como disse que faria, andava então atrás dos trabalhadores catando as espigas que caíam. E foi quando ela entrou então na plantação que era de Boaz. Então Boaz, percebendo que Ruth estava ali, perguntou aos trabalhadores quem era aquela moça. Então ele descobriu que era a moça que havia vindo com Noemi, que ela havia pedido a ele que a deixasse ir atrás dos trabalhadores, catando as espigas que fossem cair. Contou a Boaz que ela estava no campo trabalhando desde cedo e que só naquele momento havia parado um pouco para descansar debaixo de um abrigo. Então, sabendo dos esforços de Ruth, Boaz disse a Ruth que não fosse catar as espigas em nenhuma outra plantação, mas que ficasse ali e trabalhasse perto de suas empregadas. Deu então as recomendações que ficasse no campo onde iriam cortar as espigas. E Boaz, naquele momento, protegeu Ruth e determinou que nenhum empregado mexesse com ela. Além disso, ainda disse que quando ficasse com sede, que bebesse na água que os empregados iam dar. Ruth reconheceu o favor que estava recebendo e perguntou para Boaz por que ele estava fazendo tudo aquilo para ela, já que ela era estrangeira. E Boaz prontamente respondeu que havia ouvido falar de tudo que ela tinha feito para a sogra desde que o seu marido morreu, que sabia que ela havia deixado seu pai, a sua mãe, a sua pátria e que havia vindo junto com a sogra. E nesse momento, Boaz então abençoou Ruth, dizendo: Que o Senhor a recompense por tudo o que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa. Ruth disse o que estava sentindo, que Boaz estava lhe dando ânimo e reconheceu que merecia menos do que uma de suas empregadas. E na hora do almoço, Boaz ofereceu a Ruth que molhasse o pão no vinho. Ela sentou-se ao lado dos trabalhadores e ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Então, meus queridos, aquele que honra fica satisfeito e ainda sobra. Todas as vezes que nós praticamos o princípio da honra, é isso que acontece. Nós ficamos satisfeitos e ainda sobra. Então, quando Ruth se levantou para ir de novo catar espigas, Boaz ordenou aos seus empregados:
Deixe que ela apanhe espigas até no meio dos feixes e não a aborreçam. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair para que ela possa apanhar. E não briguem com ela. Até aqui, vimos claramente, meus queridos, que foram observados por Ruth a renúncia. Ela renunciou. Ela também observou o tempo de Deus. Ela obedeceu. E ela foi humilde. Então, isso atraiu o favor de Deus. Aquela que decidiu apenas catar as espigas que estavam caindo atrás dos trabalhadores, agora já estava almoçando com o responsável da plantação e com os empregados, comendo até ficar satisfeito. A sua conduta honrosa lhe fez colher grandes frutos. E assim, Ruth catou as espigas no campo até de tarde, e depois debulhou os grãos das espigas que havia apanhado, e estes pesaram quase 25 quilos. Ela pegou a cevada e voltou para a cidade e mostrou para sua sogra o quanto havia catado. Também lhe deu a comida que tinha sobrado do almoço. Então, Noemi perguntou para ela: O que é que você foi catar espigas? Aonde foi que você foi catar espigas hoje, Ruth? Aonde foi que você trabalhou? Que Deus abençoe o homem que se interessou por você. Aí, Ruth contou para Noemi que havia trabalhado na plantação de um homem chamado Boaz. E Noemi disse que o Senhor abençoe Boaz, que sempre tem sido bom, tanto para os que estão vivos, quanto para os que já morreram. E Noemi continuou: Esse homem, o Boaz, ele é nosso parente chegado e um dos responsáveis por nós. E então Ruth disse: Além de tudo isso, ele disse que eu posso continuar trabalhando com seus empregados até acabar a colheita. E foi então a partir disso que Noemi disse a Ruth que precisava arranjar um marido para que ela tivesse um lar. Noemi, naquele instante, orientou Ruth. Você lembra que Boaz, o homem que a deixou trabalhar com as suas empregadas, é um dos nossos parentes? Pois bem, esta noite ele vai debulhar a cevada. Faça o seguinte: lave-se e ponha perfume, vista o seu melhor vestido. Depois, vá até o lugar onde Boaz está trabalhando, mas não o deixe saber que você está ali, até que ele acabe de comer e de beber. E quando Boaz for dormir, olhe bem onde ele vai se deitar. Então, vá, levante a coberta dos pés dele e deite-se ali. Ele dirá o que você deve fazer. Então, mais uma vez, Ruth decidiu obedecer e fazer tudo o que a sogra havia dito. Ruth foi lá naquele lugar aonde debulhavam as espigas e fez tudo o que a sua sogra havia mandado. E quando Boaz acabou de comer e de beber, ficou um pouco alegre e foi dormir perto de um monte de cevada. Então Ruth veio de mansinho, levantou a coberta dos pés dele e se deitou ali. E no meio da noite ele acordou. E de repente sentou-se e ficou admirado de encontrar uma mulher deitada perto dos seus pés. Então ele perguntou: Quem é você? E Ruth respondeu: Eu sou Ruth, a sua empregada. O Senhor é nosso parente chegado e por isso tem o dever de me proteger. Aqui nós observamos um certo posicionamento de Ruth perante Boaz, não é mesmo? Lá naquela época, meus queridos, havia uma lei, que era a lei de Moisés, que regulamentava, que dizia como deveria ser o direito sucessório, o direito de herança naquela época. E naquela época, o parente mais próximo tinha o direito de comprar a terra de um parente falecido, casar-se com a viúva e ter filhos com ela, sendo que o primeiro seria o herdeiro. Isso para que os bens continuassem, então, na família do falecido. É assim que acontecia lá naquela época. Agora, analisamos a sabedoria de Noemi. A Noemi, ela sabia dessa possibilidade de Boaz. Ela sabia disso. Ou até de um outro parente assumir
A Ruth, a sua nora. Ela tinha ali os seus direitos, não é mesmo? Mas Noemi não intentou qualquer ideia ou realizar qualquer coisa sem a movimentação de Deus. Noemi aguardou o tempo certo, porque havia um momento para aquele posicionamento de Ruth acontecer. Havia uma hora certa e o lugar certo para que a vontade de Deus se cumprisse. E foi nesse momento de posicionamento de Ruth que Boaz abençoou Ruth e reconheceu que ela estava mostrando maior lealdade à família do seu sogro naquilo que ela estava fazendo do que naquilo que ela já havia feito. Porque não foi procurar um homem mais moço, fosse rico ou pobre. Então, ele disse a ela que não ficasse com medo, que na cidade toda gente sabia que Ruth era uma mulher direita, que ele faria tudo o que ela lhe pedisse. E reconheceu que era seu parente chegado, sim, e por isso era responsável por ela. Todavia, Boaz também decidiu fazer as coisas certas e não quis fazer nada sem antes consultar um outro homem que tinha um parentesco ainda mais chegado do que ele em relação a Elimeleque. E foi quando Boaz disse para Ruth que ficasse ali o resto da noite e que de manhã eles veriam se aquele homem gostaria de ser responsável por ela. Então, se ele quisesse, muito bem, mas se ele não quisesse, ele, Boaz, ficaria com a responsabilidade. Então Ruth passou o resto da noite ali, deitada aos pés dele, e enquanto ainda estava escuro, ela se levantou para não ser vista, pois Boaz não queria que ninguém soubesse que uma mulher havia ido ali. Boaz mandou Ruth estender uma capa no chão, e ela estendeu. E aí então Boaz despejou 20 quilos de cevada para Ruth levar para a sogra. Imagina, gente, 20 quilos de cevada. Ruth chegou em casa, então, com toda aquela cevada. E aí a sua sogra disse para Ruth que ela tivesse paciência e esperasse o que ia acontecer, porque Boaz não iria descansar até resolver tudo. Então, para solucionar a questão do direito de parentesco mais próximo, Boaz foi até a praça que fica ao lado do portão da cidade e sentou-se ali. E nesse momento apareceu então o parente mais chegado de Elimeleque e ele pediu para ele se sentar também. Também pediu para mais 10 pessoas importantes da cidade sentarem ali. Então Boaz disse ao seu parente que Noemi voltou do país de Moabe e estava querendo vender as terras que eram do parente Elimeleque, que então resolveu conversar com ele sobre esse assunto. Que se quisesse, poderia comprar as terras na presença das autoridades do nosso povo e dos homens que estavam sentados ali. Mas que se não quisesse, que dissesse porque o direito de comprar aquelas terras era primeiro dele e depois de Boaz. E foi nesse momento que o parente mais chegado decidiu comprar as terras. Então Boaz disse que se ele comprasse as terras de Noemi, também teria que casar com Ruth, a viúva moabita, para que as terras ficassem na família do falecido. Então foi quando o homem respondeu que nesse caso não usaria o seu direito de comprar as terras, que com isso correria o risco de prejudicar a sua própria herança. Então decidiu dar esse direito a Boaz. Foi nesse momento que ele tirou então as sandálias e deu para Boaz. Tirou as sandálias e deu para Boaz. Por que será, queridos? Porque antigamente em Israel, para fechar um negócio de compra ou troca de propriedade, uma pessoa entregava a outra a sua sandália. Olha que interessante, né? Então, Boaz disse diante das autoridades e do povo, que eram as testemunhas naquele lugar, que havia comprado tudo que era de Elimeleque e de Quilom e de Malom, e que casaria com Ruth, a moabita, viúva de Malom, para que a propriedade continuasse então com a família do falecido. Que assim o nome de Malom seria sempre lembrado no meio deste povo e na sua cidade natal. Então, eles foram todos testemunhas disso. Agora já estamos indo para o final. Naquele momento, Boaz, por ter cumprido os princípios legais que regiam aquela situação na época, ele foi abençoado pelas autoridades. Olha a bênção que Boaz recebeu
ao cumprir esses princípios. Eu gostaria, então, de pedir para pastora Jaque, se você está aí, ler, então, Ruth, o capítulo é o 4, o versículo 11 e o 12, por favor. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel e a ti já valorosamente em Efratá. E faze-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Obrigada, pastora Jaque. Então, queridos, Boaz levou Ruth para casa para ser sua mulher, e eles tiveram relações, e o Senhor deu a Ruth a bênção de ficar grávida, e ela deu à luz a um filho. E as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor que lhe deu hoje um neto para cuidar de você. Que este menino venha a ser famoso em Israel, que ele seja um consolo para o seu coração e lhe dê segurança na velhice. A sua nora, a mãe do menino, a ama, e ela vale mais do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. E ao vê-lo, as mulheres da vizinhança diziam: nasceu um filho para Noemi, e lhe deram o nome de Obed. Obed veio a ser o pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Os antepassados de Davi, desde Pérez, são estes: Pérez, Esrom, Rão, Aminadab, Nasson, Salmão, Boaz, que nós falamos, Obed, que é o bebê, e aí depois o filho de Obed, o bebê, é Jessé. Então, todos aí na genealogia de Jesus Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, vamos analisar aqui alguns pontos. Alguns pontos que nós observamos a partir daquilo que foi dito, aquilo que nós lemos, que nós entendemos sobre o livro de Ruth. A renúncia, não é mesmo? Os 3 renunciaram. Nós vimos que Noemi renunciou à companhia das suas noras, lá no começo, quando ela disse que as noras voltassem para casa e não fossem com ela. Nós vimos também que Ruth renunciou à sua casa, à sua cultura, aos seus parentes, tudo lá de Moabe, para acompanhar a sua sogra Noemi. Mas Boaz também renunciou, não foi? Boaz renunciou, gente, quando ele decidiu cumprir os princípios legais e conceder o direito ao parente mais chegado. Ali ele correu o risco de perder o casamento com a Ruth. Ele ofereceu, então, o direito àquele parente mais chegado. E quando ele correu o risco de perder a compra dessas terras e o casamento com a Ruth, ele também renunciou. Outro ponto que nós vimos aqui foi o tempo certo, né? O tempo de todas as coisas. Noemi voltou para Israel, lá para sua terra, para Belém, no tempo da colheita. Então ela não voltou nem antes e nem depois, ela voltou no tempo certo. Noemi não disse para Ruth ir atrás de Boaz de imediato, embora ela soubesse, né, que ele era um dos parentes mais chegados e que ele podia casar com Ruth. Não, Noemi muito provavelmente estava orando para que Ruth casasse novamente, mas ela esperou em Deus a resposta para aquela situação. Tanto que foi Ruth que foi, né, lá na colheita. Não foi Noemi que mandou a Ruth ir. Então, ela esperou o tempo certo de todas as coisas. Outro ponto foi a humildade. Ruth teve humildade, muita humildade, de pedir para sua sogra para catar as espigas. Ela podia ter ido sem conversar com a sogra, não é mesmo? Ela podia ter ido lá e feito as coisas da cabeça dela, mas ela não fez. Ela foi humilde e ela foi lá e conversou com a sogra antes. Ela esteve disposta a catar as espigas que estavam caindo no chão. Então, ela teve humildade
de apenas pegar as espigas que estavam caindo. Ela não se meteu na colheita lá dos trabalhadores. Ela foi humilde. Então, ela entendeu a direção de Deus de procurar o seu possível marido em Boaz. Então, mesmo que Boaz fosse mais velho, né, que ela, e daqui a pouco ela não poderia não gostar, não. Ela entendeu a direção de Deus, que Boaz seria o marido dela, e mesmo assim, ele sendo mais velho, ela obedeceu, ela foi humilde e aceitou casar-se com ele. Ação. Ruth teve a iniciativa de ir para o campo e se submeteu a catar as espigas que estavam caindo. Ela obedeceu o que a sua sogra Noemi havia dito e falou com Boaz sobre o seu direito sucessório no tempo certo. Então, meus queridos, a Ruth, ela não chegou lá para catar as espigas e já foi lá falar para Boaz que ele era o parente mais próximo e que ele tinha que casar com ela. Ela não foi ansiosa, ela não foi rude, ela não foi uma pessoa sem paciência, né? Ela obedeceu a sogra e ela teve uma atitude, uma ação, mas a ação no tempo certo, no tempo de todas as coisas acontecer. Então, Ruth também teve paciência, né? Porque ela ouviu a sua sogra, ela teve paciência de esperar esse tempo certo para o caso dela ser solucionado. Então, todas as coisas boas que aconteceram nessa história que a gente viu, né? Elas aconteceram com Ruth, com Noemi e com Boaz, porque eles cumpriram todos os princípios do Senhor em obediência e honra. Vejam, eles andaram na movimentação de Deus. Então, com essa história de Ruth, nós percebemos que ela foi enxertada na videira verdadeira. Ela passou a viver os princípios do povo de Israel, abandonando drasticamente a sua cultura local. Tudo o que os seus antepassados viveram. Ruth seguiu Noemi e decidiu obedecer em todo o tempo. Fez o que tinha que ser feito e foi por isso que ela tomou parte na força e na riqueza espiritual dos judeus, assim como diz as Escrituras Sagradas. Como um só coração, juntamente com a sua sogra, cresceu e colheu os frutos da sua obediência. Verificamos, queridos, nessa linda história, que tudo tem o tempo de Deus, que o Senhor quer nossa completa obediência e que tenhamos sabedoria para não ferir os princípios do Senhor em nada. Ruth fez tudo o que tinha que ser feito e colheu os frutos da sua obediência, tornando-se bisavó de Davi e passando então a integrar a genealogia de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, agora nós vamos falar um pouquinho, já finalizando aqui antes da ceia, nós vamos falar um pouquinho sobre a honra. Aqui nesse texto, nós observamos que Ruth, Boaz e Noemi, eles honraram e honraram. E foi por isso que eles foram abençoados. Então, nós temos aqui que aprender, queridos, a honra. E isso vocês não vão aprender em aplicativo, nós não aprendemos no videogame, nós não aprendemos em outro lugar, senão na palavra de Deus. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, o Senhor, ele tem ali princípios valiosíssimos que nós temos que observar e colocar em prática nas nossas vidas. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês agora 3 pontos. Poderia falar sobre muitas coisas, mas eu gostaria muito que vocês observassem isso. Parassem o que vocês estão fazendo agora, se vocês estão fazendo outra coisa, e prestassem atenção. Para honrar, queridos, nós precisamos obedecer. Cumprir aquilo que nós acordamos. Se você disse que vai, você tem que ir. Se você confirmou a sua presença, você tem que ir. Porque as pessoas estão aguardando você. As pessoas estão contando com você. Se for um aniversário, um jantar, um almoço, muito provavelmente até gastaram para comprar as comidas. E se você não for, depois de você ter confirmado, você está desonrando aquelas pessoas e também desonrando a Deus. Chegar no horário é necessário, queridos, para a gente obedecer.
Se está marcada a reunião para as 20 horas, você tem que chegar às 20 horas ou antes. Porque senão você desonra as pessoas que estão aguardando você. Se você for fazer uma reunião, um aniversário ou alguma atividade que tem um horário marcado, você tem que começar no horário marcado. Porque senão você desonra as pessoas que estão ali e chegaram no horário. Vocês estão me entendendo? Nós temos que obedecer os pais, obedecer os professores, os líderes e as autoridades. Porque assim nós honramos as pessoas e honramos a Deus. Nós temos que ter humildade. Nós não sabemos de tudo. Nós temos muita coisa para aprender. Então nós temos que pedir ajuda. Nós não podemos fazer as coisas sozinhos, da nossa cabeça, daquilo que a gente acha que é certo. Nós temos aí os nossos pais, nós temos os nossos professores, os nossos líderes, os nossos pastores, e nós temos que sim pedir ajuda. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Para pedir ajuda, tem que ser humilde. Não pode ser orgulhoso. Porque o orgulhoso, ele acha que ele sabe tudo, que ele não precisa de ninguém, ele faz tudo sozinho. Então é preciso humildade. Para honrar é preciso humildade. Nós temos que pedir conselhos para os mais experientes. Pedir conselhos para os pais. O que o senhor acha sobre isso? O que o senhor acha? O senhor acha que eu devo fazer ou não? E depois que ele der o conselho, você tem que obedecer. Porque isso é honra. O seu pai vai se sentir honrado se você perguntar para ele o que você deve fazer. Nós devemos considerar, queridos, o outro superior a si mesmo. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui, um testemunho. Eu fui num evento semana passada e depois que terminou o evento eu fui no banheiro. E já tinha uma moça ali aguardando. E a moça dava para perceber pela vestimenta dela, pela forma como ela estava, que ela era cristã. E essa moça teve uma atitude de honra que eu nunca tinha presenciado na minha vida. Ela estava ali aguardando, eu entrei para ir no banheiro, fiquei aguardando e ela disse assim: moça, vê se aquele ali já está aberto, pode ir. E eu fui lá, não estava aberto, até que uma moça saiu, né, de um dos banheiros e ela disse: você pode ir. E eu disse: não, você já estava aqui aguardando, você está na minha frente, vá você primeiro, depois eu vou, não tem pressa. E aí ela foi, eu também depois fui. Quando eu saí, eu disse para ela: você é verdadeiramente uma filha de Deus. Porque a sua atitude de oferecer que eu fosse na sua frente, mesmo que você tinha o direito de ir, mostra que você é filha de Deus. Então é sobre isso que eu estou falando. Sobre considerar o outro superior a você. Você dá preferência para o outro se servir. Você dá preferência para o outro passar. Você é educado para isso. E você faz isso de forma intencional. Porque você fazendo isso, o Senhor está vendo o que você está fazendo e você vai ser abençoado depois. Então nós temos que considerar o outro superior a nós. Amém? E termos educação, né? Nós temos que agradecer os nossos pais, agradecer os nossos professores, agradecer os nossos líderes por aquilo que eles estão fazendo. O seu pai e a sua mãe, eles não têm obrigação. Eles fazem porque eles querem honrar a Deus, porque eles amam vocês. Mas vocês precisam sim agradecer aquilo que eles estão fazendo. Vocês precisam pedir autorização para falar. Quando vocês estão num grupo, vocês têm que identificar naquele grupo ali a liderança, a pessoa responsável, e para vocês falarem, vocês têm que pedir autorização para falar. Quando vocês estiverem numa situação em que vocês têm pessoas mais velhas ali, vocês têm que dar preferência para aquela pessoa. Vocês têm que se levantar, se vocês estão sentados, vocês se levantem e pergunte para essa pessoa mais velha se ela não quer sentar. Se vocês estão num ônibus, vocês estão sentados entre uma pessoa mais velha, vocês têm que falar para essa pessoa: você gostaria de sentar? Isso é honra, queridos. E a honra não é porque a outra pessoa merece, segundo o nosso julgamento. A honra é uma determinação de Deus. Nós fazemos
para honrar a Deus. Amém? Glória a Deus. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Agora nós vamos ceiar. Pode pegar aí o seu pãozinho, o seu suquinho, e nós vamos fazer a ceia do Senhor. Então, os versículos vocês já devem até saber de cor. É João 6, do 53 até o 58. Pega o seu pãozinho aí, o seu suquinho, vamos lá. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, por fazer parte, Pai, do teu corpo. Obrigada pela oportunidade que nós temos aqui, Senhor, de celebrar a ceia, Pai. Em nome de Jesus, eu consagro a Ti, Senhor, esse pão e esse suco, Pai. E te peço, Deus, em nome de Jesus, Pai, que nos faça bem, Senhor. Eu oro, Deus, em nome de Jesus. E te peço, Senhor, que a gente venha, Senhor, ser, Pai, pessoas, Pai, que honram, Pai. Mostra para nós, Pai, em nome de Jesus, Pai, todas as oportunidades, Pai, que nós estamos recebendo de, Senhor, manifestar, Senhor, o teu reino, mediante a honra, Pai. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, Pai. Nos capacitando, Senhor, nos dando condições, Pai, de prestar honra, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, eu oro, Pai, em nome de Jesus, como diz aqui na tua palavra, Senhor. Quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue, não tem vida. Mas aquele que come a carne do Senhor e bebe o sangue do Senhor, tem a vida eterna, e o Senhor vai ressuscitar no último dia. Porque a carne do Senhor é a comida verdadeira e o sangue é a bebida verdadeira. Em nome de Jesus. Podem comer todos. Da mesma forma, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu consagro, Senhor, esse suco, Senhor, a Ti, Pai. E oro, Deus, em nome de Jesus, Pai, que venha nos purificar, Senhor. Tirar, Senhor, Deus, tudo aquilo, Senhor, que não vem de Ti, Pai. Para que nós possamos, Pai, honrar segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Podem beber todos. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Jesus.